Que você está acostumado com um conto de suspense, deixando você imaginando o que vai acontecer, eu tenho certeza. Mas você já pensou em ficar curioso, ficar ali num certo suspense com um poema? É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje com o poema Acrobata da Dor de Cruz e Souza. Então, se você ficou interessado, interessada, vem comigo conferir esse mistério. Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com vocês? Professor Abelho aqui e eu tô aqui hoje com uma tarefa bem interessante: apresentar a análise do poema Acrobata da Dor de Cruz e Souza, autor catarinense, certo? Então, se você já conhece esse poema ou se você ainda não conhece esse poema, independente, vem comigo nesse vídeo para a gente conhecer um pouquinho mais, certo? Então, vamos lá, modelo de análise de poema aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é ler esse poema com vocês, certo? Então, ele vai aparecer aí na tela para você enquanto eu faço a leitura. Ele é um soneto, então é curtinho, tá bom? Vamos lá? Gargalha, ri num riso de tormenta. Como um palhaço que, desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta. Gavroche, salta clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa, nessas macabras piruetas de aço. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Esse poema, olha, eu gosto muito dele, é um dos meus preferidos do Cruz e Souza, tem dois aqui que são o meu top ali. Esse aqui está entre eles e tem um motivo muito claro por causa disso, tá? É uma atmosfera de mistério que ele cria. Eu sempre, quando eu vou passar esse poema em sala de aula, a primeira pergunta que eu faço, até antes de ler, mas aqui vocês podem voltar ao vídeo, né? A primeira pergunta que eu faço é: o título do poema é Acrobata da Dor. Isso quer dizer, então, que ele está falando de um acrobata, certo? Um acrobata aí, uma pessoa do circo, enfim, né? Eu quero perguntar para você agora, após essa leitura, você entendeu quem é o Acrobata da Dor? Vamos fazer um teste? Para aí rapidinho o vídeo, pausa, coloca nos comentários quem você acha que é, tá? E aí depois você volta para cá pro vídeo, assiste e no final você responde o seu próprio comentário falando se você acertou ou se você errou. Beleza? Mas não é tão difícil assim, é que a gente deixa passar, beleza? Mas vamos lá então, vamos analisar esse poema, primeiro pela estrutura, depois pela parte mais temática, certo? Então, começa comigo aqui, ó. A primeira coisa que eu tenho nesse poema, gente, é a estrutura dele. Ele é um soneto pertencente ao simbolismo. Então, ó, vamos lembrar lá? Nós estamos falando de um autor, que é o Cruz e Souza, do simbolismo brasileiro. O que isso significa? O simbolismo ele é um movimento, se você não sabe, do fim do século XIX. Né? Então a gente está num período ali, junto com o parnasianismo, num período de poesia decadentista, tá? Que é da qual inclusive faz parte o simbolismo. E o simbolismo ele valoriza muito o sonho, a melancolia, a tristeza, um certo sentimentalismo. Tá? Ele está ligado em alguns pontos até com o romantismo. Alguns pontos. E uma coisa que ele tem de relação, são poucas as relações que ele tem, mas uma que ele tem de relação com o nosso querido parnasianismo é exatamente essa questão formal, essa estrutura. Diferente do parnasianismo, que era só estrutura, o simbolismo ele mantém um certo apreço pela estrutura poética, né, pela valorização da forma, porém ele também vai valorizar a temática. Né? Ele junta, ele une esses dois pontos. Então aqui a gente já percebe isso porque o soneto ele é um modelo clássico, né? Ele é um modelo estrutural clássico da poesia e ele está sendo utilizado aqui em um poema do simbolismo. Beleza, né? Então, como que eu sei que é um soneto? Vamos lá. Eu tenho, primeiro, uma estrofe com 4 versos, outra estrofe com 4 versos. Então, nós chamamos 2 quartetos, né? Cada estrofe, ou quadra, tá tudo bem também chamar de quadra. E outras 2 estrofes com 3 versos, tá? Que nós chamamos de tercetos, ou terço também, tanto faz. Então,
2 quartetos, 2 tercetos, eu tenho um soneto. Beleza, vamos já anotar aqui no nosso cantinho. Ó, isso é um soneto. Normalmente, vamos lembrar, o soneto, por ser essa estrutura clássica, é uma estrutura que valoriza a forma. Então, normalmente, o soneto ele vem acompanhado de outras características técnicas, né, do poema. Por exemplo, métrica, por exemplo, rima, por exemplo, ritmo e por aí vai, certo? Então, vamos lá. Um verso só, tá? De escansão, só para a gente entender aqui. Faz comigo aí, né? Porque eu sei que vocês sabem. Ó, gargalha, ri, num, riso, de, tormenta. Vamos lembrar que na escansão eu conto apenas até a última sílaba tônica, a última sílaba mais forte. Vamos ver quantas que deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Se eu quiser fazer todo o resto do poema, posso fazer e vai dar 10 sílabas poéticas em cada verso, beleza? Então, é um soneto com uma métrica de decassílabos, é um soneto decassílabo. Esquema de rima, sempre o mais fácil. Como que eu faço? Ó, tormenta eu atribuo a letra A, desengonçado eu atribuo a letra B, inflado a letra B, violenta rima com tormenta, a letra A novamente, beleza? Continua, sanguinolenta rima com tormenta e violenta, então a letra A, convulsionado rima com desengonçado e inflado, então a letra B, varado B, lenta A. Despreza é um novo som, então C. Retesa, C de novo. Aço, D, novo som. Fremente, E, novo som. Quente, E de novo. E palhaço rima com aço, eu repito o D, beleza? Aqui você pode estar estranhando um pouquinho os tercetos, mas está tudo bem. O importante é que eles estejam rimando, né? O importante é que não fique um verso, um fim de verso aqui com um som sem nenhuma rima, né? Então aqui eu tenho rimas emparelhadas, né? Rimas uma do ladinho da outra, C e C, E, e eu tenho uma rima acontecendo entre duas estrofes, que é a rima D, beleza? Não tem problema nenhum, é super comum essa estrutura, beleza? E aqui em cima eu tenho o que nós chamamos de rimas interpoladas, né? Vamos lembrar lá interpolada porque elas acontecem nos polos. Interpoladas, ó, A, né? Bonitinho, tranquilo. Beleza, então eu tenho um soneto decassílabo, tá? Com rimas interpoladas. Tudo isso marca muito bem a estrutura do meu soneto, marca muito bem essa referência à estrutura clássica. Tranquilo? Beleza, até aqui, né? A parte estrutural do poema acho de boa. Aí, uma coisa que a gente vai chamar a atenção é uma estrutura que já há muito tempo se utiliza com relação ao soneto, que é o que a gente vai chamar de chave de ouro. Vou apagar aqui, que vai ser a nossa análise agora temática, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre a temática do poema. E aí a gente vai entender exatamente esse conceito que eu comentei com vocês. Beleza? Então, só para contextualizar, existe um conceito dentro da análise de sonetos que a gente chama de chave de ouro, tá? Então, guarda esse nome aí, chave de ouro. Chave de ouro vai ser um ponto importante para a análise desse soneto em específico, porque ele utiliza esse recurso aqui muito bem, tá bom? Mas enfim, vamos lá então. Como eu falei lá no começo, né, já voltando aí, um dos questionamentos que eu sempre faço e que você deve fazer também é descobrir quem é esse acrobata da dor. Quem é o acrobata da dor? Né? Quem é esse sujeito, ou o que é esse sujeito? Né? Não precisa ser uma pessoa necessariamente, é um ser, vamos lembrar. O simbolismo ele adora trabalhar com metáforas, né? Uma linguagem muito figurada, muito figurativa. Então, vamos tentar entender um pouquinho agora a parte temática do poema. O que ele está falando para mim? Ó, primeiro verso é: gargalha, ri num riso de tormenta. Então, ó, percebam aqui que ele está usando o gargalha, o ri, de uma forma como a gente não está acostumado a ver no poema, porque normalmente o poema ele apresenta uma visão gramatical em primeira pessoa, né? Então eu falo de mim, dos meus sentimentos. Nesse caso aqui, existem duas possibilidades. Ou é terceira pessoa, então ele está falando de alguém que gargalha, né? Ou é segunda pessoa.
tá? Se for terceira pessoa, é de outra, né? De alguém ali. Se for segunda pessoa, vai ser um imperativo, né? Então, gargalha. Eu estou falando para alguém, né? Ó, você gargalha, ri, né? Perceba. A gente ainda não sabe agora no começo qual que é, mas a gente vai tentando descobrir, daqui a pouco a gente descobre, certo? Então, gargalha, ri, a ideia do quê? De risada, de alegria, né? É o que a gente imagina no começo. Num riso de tormenta, ó, isso aqui, gente, já é a tônica do poema inteiro, porque ele vai misturar muito esses dois elementos. Quando a gente fala aqui, ó, gargalha, ri num riso de tormenta, ele tá já fazendo uma oposição aqui, um contraste, tá? Oposição ou contraste. Inclusive, podemos aproximar isso aqui do próprio barroco, né? Se a gente for pensar. Qual que é a oposição aqui? O riso sendo marcado em contraste com a dor. Afinal, é o acrobata da dor, né? Beleza. E aí, olha que interessante. Eu tenho aqui, no segundo verso, um como. Esse como ele é muito importante. Por quê? Muita gente acha que o poema, quando lê meio rápido ou sem compreender bem, acha que o poema está falando de um palhaço. Mas não. Ele está comparando alguém ou algo com um palhaço. Como que eu sei isso? Por causa desse como aqui, ó. Como um palhaço que desengonçado, nervoso ri. Então, ó, esse como, ele é um elemento comparativo. Isso é muito importante, tá? Esse elemento comparativo me mostra, então, que esse poema, por mais que se chame Acrobata da Dor, ele não é sobre um palhaço, não é sobre um acrobata. Ele está falando sobre algo que faz referência a isso, tá? Então, existe claramente aqui já, uma metáfora, né? Eu posso falar que esse elemento comparativo ele é usado pensando numa metáfora, né? Que é quando eu falo de algo, né, mostrando algo além. Beleza. Nervoso, então, que desengonçado. Quem que é desengonçado? Tanto o meu referente, que é desconhecido, que é o que eu quero descobrir, que é o acrobata da dor, né? Quanto o palhaço. Os dois vão ser a mesma coisa aqui. Eles vão fazer as mesmas coisas, sentir as mesmas coisas. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, é como se, por exemplo, para exemplificar alguma coisa, eu estou falando do palhaço, mas na verdade eu quero que você entenda isso para outra coisa, tá? Então eu falo de um para você entender que o outro faz igual, certo? É isso que ele está falando, é para isso que serve a metáfora. Beleza. O que acontece então? Nervoso ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Ó, então, pensa comigo aqui. É um palhaço que meio desengonçado, então, que não sabe muito bem o que está fazendo, tá nervoso e ri. Só que esse riso não é um riso qualquer, é um riso absurdo, tá? É um riso que é inflado de uma ironia. Essa palavra ela também é muito importante para a gente entender o poema, tá? Então, o que é uma ironia? Eu tenho uma ironia quando eu digo algo querendo dizer o contrário, o oposto. Esse poema ele vai estar cheio de ironia. Na verdade, eu posso falar que a ironia é um dos núcleos desse poema, tá? É um dos pontos centrais, porque ele está falando algumas coisas querendo dizer outras completamente diferentes. Isso é característica clara do simbolismo, porque o simbolismo ele trabalha com símbolos. Então isso quer dizer que eu vou criar símbolos para atribuir novos significados. Nada no simbolismo vai ser de graça, vai ser de fácil compreensão. Muito pelo contrário, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que cavar, né? Eu tenho que ir além para conseguir entender melhor os poemas simbolistas, beleza? Então a ironia é muito importante para esse poema também. E, obviamente, de uma dor violenta. Olha só, essa dor violenta representa uma ideia de dramaticidade, né? Muito parecida com o barroco também, né? Oposição e contraste é do barroco, dramaticidade é do barroco, olha só. Lembrando, né? Barroco, romantismo, simbolismo são movimentos que têm algumas proximidades. Beleza. Essa dramaticidade ela fica muito clara porque é um exagero, né? Uma dor violenta, não é qualquer dor, é uma dor violenta. Então ele está aqui exagerando exatamente para intensificar as coisas. Essa dramaticidade serve para a intensificação disso. Beleza, continua. Da gargalhada atroz, sanguinolenta.
Então, ó, da gargalhada. Ele está falando da gargalhada do palhaço, mas que também é do acrobata da dor. Lembre-se disso. Sanguinolenta. Uma gargalhada sanguinolenta, então, ó, está relacionada a essa dor violenta, uma gargalhada que gera dor, né? Então, a função do riso que a gente está acostumado, que é gargalhar de alegria, de felicidade, não existe aqui. Muito pelo contrário, na verdade, né? Ela está em um outro patamar. Ela é uma gargalhada voltada para a dor, para a violência, beleza? Agita os guizos. Aí, ó, guizos, a gente já pensa aqui, ó, o palhaço, né? A ideia do palhaço mesmo, que causa diversão, né? Então agita os guizos e convulsionado, então, ó, convulsionado é que tendo um ataque, né? Tendo ali alguma coisa que vai te deixar muito mal, né? Ou coisa do tipo. Salta. Então, ó, convulsionado, como se estivesse ali palpitando ou coisa do tipo, ele salta. Gavroche. Ah, daí o que é Gavroche? Gavroche é um termo em francês, na verdade muito utilizado lá no romance Os Miseráveis, do Victor Hugo, que representa um rapazinho, um menininho muito sagaz, muito esperto, né? Então, só que é um sujeito ali até brincalhão demais, né? Vamos pensar assim. Então, Gavroche é isso e salta clown. Então, ó, eu tenho aqui França, referência francesa, referência inglesa. Clown, principalmente os clowns de Shakespeare, né? No teatro shakespeariano é muito comum a presença do clown como um sujeito ali que vai ter uma função de divertir a plateia, né? Tanto que os palhaços que nós temos hoje, muitos vêm um pouco dessa ideia, tá? Não associa patatá com Shakespeare, que isso é motivo para outro vídeo, beleza? Se você quer um vídeo sobre patati, patatá e Shakespeare, comenta aí nos comentários também, que eu quero ver. Enfim, então, olha, ele tá falando, salta, né? Mostrando para esse palhaço. Varado pelo... varado é atravessado, né? Pelo estertor dessa agonia lenta. Então, é um palhaço que tá o quê? Atravessado por uma agonia lenta, tá? Uma dor, dessa existência, né? É uma agonia lenta, é uma coisa horrível, né? Ó a dramaticidade aqui se repetindo. E aí, ó, pedente bis. Bis é o quê? De novo, né? Então, ó, alguém pede, e aí aqui a gente descobre que é em segunda pessoa. Então, pedente para você, eu estou falando com você especificamente, é um interlocutor aqui, né? Então, ó, eu tenho um interlocutor. Esse interlocutor, eu estou falando diretamente com ele, por isso é em segunda pessoa e por isso aqueles verbos estavam no imperativo, como eu falei. Pedente bis e um bis não se despreza. Então, ó, vamos pedir para você fazer de novo. E mesmo você estando nessa agonia lenta, né, com essa dor violenta, você vai fazer. Você vai, porque um bis não se despreza. Vamos, ó. Então, é como se houvesse, ó, esse vamos aqui, ele representa uma pressão, né? O eu lírico, ele está causando uma pressão aqui no indivíduo, no acrobata da dor, que a gente ainda não sabe quem é, né? Vamos, retesa os músculos. Retesa é contrai, né? Então, contrai os músculos, força, né? Retesa nessas macabras, ó, macabra é uma coisa negativa, né? Uma coisa horrível. Nessas macabras piruetas de aço, né? Então, ó, as piruetas é o que? Essas voltas, né? Essas piruetas que o acrobata tem que fazer para agradar o público, porque um bis não se despreza, né? E embora caias sobre o chão fremente, então, ó, em algum momento esse acrobata, talvez por exaustão, talvez, enfim, por algum motivo, vai o quê? Cair sobre o chão. Tá? Fremente aqui, né, caído, afogado em teu sangue estuoso, né, muito sangue, e quente. Então, ó, ele vai cair e ele vai se afogar no próprio sangue. Olha que imagem, de novo, né? Olha a dramaticidade, olha o peso dessa imagem, né? O exagero. Então, afogado em teu sangue estuoso e quente é que, ó, vão te pedir bis, você vai se esforçar lá, você vai fazer, e aí você vai cair no chão, se afogar no seu próprio sangue. Tá? Mas, o que você deve fazer? Ó, de novo, a pressão está aqui. Ó, o imperativo. Ri, você tem que rir, né? Então, ri. Então, ri. Dá risada, tá? Mesmo que você esteja afogado em seu próprio sangue, deitado no chão, vai lá e dá risada. Simples assim. E aí, finalmente, nós descobrimos quem é o acrobata da dor.
O acrobata da dor, ninguém mais, ninguém menos do que o coração humano, né? Que representa, obviamente, nessa simbologia muito clara, os nossos sentimentos, tá? Tristíssimo palhaço. Então, quem que é o palhaço aqui? O nosso coração, né? Então, não o do eu lírico, não o meu, não o seu, o de todo mundo, né? Então, e aí, hora que a gente lê de novo esse poema, qualquer coisa volta lá, né? Hora que a gente lê de novo esse poema, entendendo que ele está falando sobre um coração, a gente vai conseguindo desbloquear outras compreensões do poema, certo? Então, perceba que ele só faz isso na última estrofe. Lembra que eu falei? Ó, deixar uma revelação, deixar a melhor parte para o final, na estrutura clássica do soneto, é o que se chama de chave de ouro. Fechar com chave de ouro. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, certo? Então, chave de ouro aqui claramente acontece nesse poema, nesse soneto. E aqui só uma pequena reflexão antes da gente terminar, né? Quando ele está falando então sobre essa pressão que esse coração sofre, né? Talvez a gente possa trazer isso para a nossa vida e entender que muitas vezes nós deixamos outras pessoas mandarem no nosso coração, né? E nós não percebemos que ele está sendo o tempo todo ferido, que ele está sendo o tempo todo magoado, que ele está ali. Estão pedindo bis, estão pedindo para ele fazer de novo, e mesmo machucado, ele vai lá e faz de novo, né? Resumindo, o que o Cruz de Souza quer falar com esse poema? Deixa de ser trouxa. Essa é a moral do poema. Deixa de ser trouxa, né? Para de ficar sendo tão bonzinho com os outros, porque ó o que acontece. Seu coração só se ferra, né? Seu coração só fica aí espalhado no chão, afogado no próprio sangue, você sofrendo enquanto os outros estão lá, né? Enfim, essa é a minha interpretação. Se você tiver uma interpretação diferente, conta pra mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Gente, é isso então. Eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau.